Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Joelson Bezerra e hoje nós vamos estar fazendo algumas análises e identificando possíveis projeções que eu estou tendo agora do ouro para o futuro dele, tá bom? Eu quero deixar bem claro que nesse vídeo eu não estou fazendo nenhum tipo de indicação de operação, não estou dando nenhuma call para vocês copiarem. Eu quero que vocês entendam que o conteúdo desse vídeo é foco 100% educacional. Então, eu vou estar passando o meu ponto de vista, as minhas análises, as minhas projeções do que pode acontecer, né? Uma probabilidade para o futuro do ouro, tá bom? Então, não significa que eu estou certo, não significa que eu estou errado, é apenas o meu ponto de vista, tá bom? Eu peço que vocês entendam isso e compreendam isso da melhor forma, tá bom? E eu peço para vocês que estão aqui agora nesse vídeo, que deixem o like no vídeo, que compartilhe esse vídeo, que deixe o seu comentário aí, deixe a sua opinião, coloque a sua dúvida aí abaixo. Se tiver alguma dúvida durante o vídeo, você pode deixar aí que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos, tá bom? E é isso, vamos para o vídeo. Bom, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês no TradeView mesmo, tá? Eu estou utilizando aqui uma ferramenta que ela é chamada de leque, né? Ou linhas de GAN, né? Linhas de GAN. Para quem conhece aí, é bastante conhecido, né? Até no mercado aí. No caso que estou usando, deixa eu ver, eu acho que é isso aqui, leque de linhas. Deixa eu testar essa linha de Fibonacci aqui também, só para eu ver como é essa ferramenta aqui, se ela é diferente. Ah, essa aqui é legal também. Tem que jogar ela certinho aqui e ela faz as outras projeções, ó. Isso é muito legal, tá? Eu acho que vou utilizar ela. Então, aqui vocês podem ver, ó, essas linhas, basicamente, elas estão mostrando para vocês também uma Fibonacci, tá? Teoricamente, seria a continuação do movimento de alta, né? Então, se ele veio aqui, ó, até aqui, ó, bateu nessa linha aqui, ó, aqui é o o equivalente, né? É o 0,23 da Fibo. Depois vem, ó, o 0,38 e tocou nessa região, retornou. Depois vem o 0,50, rompeu. Aí vem o 061,8, que é uma região também importante. E o 75, quando ele rompe o na verdade, que algumas pessoas usam o 76, eu uso o 72 também aqui como expansão de Fibonacci. Mas dentro dessa região aqui, quando rompe o 75, isso significa mudança de tendência total. Ele quebrou totalmente a Fibonacci, né, desse movimento aqui de que talvez, né, a gente poderia projetar com uma alta lá para cima, né? Lembrando que a gente está em gráfico de 4 horas, tá? Então esse é um movimento bastante grande. E eu vejo esse mercado ele fazendo alguns desenhos aqui, né? Deixa eu até pegar aqui minha canetinha. Caramba, peraí. É pique bem aqui. Só um segundo, deixa eu abrir aqui. Isso. A gente até conversou numa aula passada sobre o padrão e o desenho de xícaras, né? Então aqui a gente teria sim um desenho de uma xícara invertida, né? E aqui a alça da xícara. A gente poderia fazer a projeção desse movimento aqui, ó, que está sendo rompido agora, lá para baixo, tá? E eu tô sendo humilde fazendo essa projeção de que ele vai retornar aqui, ó, no 100% da Fibonacci, tá? Tô sendo humilde em dizer isso porque eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso, tá? Deixa eu fazer uma limpeza aqui nesse gráfico. Vou eu mesmo desenhar aqui para vocês, tá? Vocês podem utilizar essas ferramentas igual eu estou utilizando aqui, mas é interessante você também fazer suas próprias marcações para você aprender a enxergar isso daqui, tá? Então eu vou fazer alguns desenhos aqui, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Aqui uma região que eu detecto importante. Depois aqui eu detecto também como região importante, ó, foi o primeiro canal que ele se formou, ó, antes de fazer todo esse movimento para lá, ó. Então foi esse canalzinho que ele se formou. Ele também desenhou daqui para cá, ó, né, fazendo um afunilamento, quase uma triangulação, né? E aí a gente vai, ó. Aí agora o que era suporte, né, virou resistência, ele rompeu.
Aí você vai traçando outros pontos, tá? Você traça aqui, ó. Suporte virou resistência. Aí você vai. Deixa eu ver se aqui o conto funciona igual no MetaTrader. Eu acho que não, né? Seria ótimo se funcionasse. Aí você vai fazendo outras marcações. Depois você pode ver se essas suas marcações elas fazem sentido com a ferramenta lá de Fibonacci que a gente utilizou ainda agora. Mas eu estou fazendo essas marcações aqui do que eu consigo enxergar, né? Então, essas seriam as minhas marcações, o que eu consigo ver do mercado, né? E aqui eu vou tirar um pouquinho do zoom, tá? Vou tirar um pouquinho o zoom aqui. E vocês observarem isso aqui um pouquinho mais de longe, né? Ó. Quando eu jogo isso daqui no gráfico diário, isso aqui é interessante, ó, vamos colocar no dia. Pra mim, tá? Eu traçaria aqui uma Fibonacci. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta de Fibonacci. Dessa máxima para essa mínima aqui. Vocês podem perceber, ó, que ele retorna no 61.8, tá? Próximo aqui do 61.850. Ficou entre essa região. E para mim, agora sim vem a questão que eu falei para vocês, que eu estava sendo otimista sobre esse mercado. Para mim, deixa eu pegar aqui a varetinha. O Gold ele vai fazer esse movimento aqui como expansão lá para baixo, tá? Eu não, eu particularmente consideraria daqui, tá? Desse ponto. Para mim, eu acredito que o alvo desse ouro, deixa eu pegar aqui uma linha horizontal, seria aqui, 3.000. Na verdade, está um pouquinho mais embaixo. 3.550 dólares. Eu acho que é um preço que ele tende a retornar. É claro que isso é uma análise a mais longo prazo, a bem longo prazo, tá? Mas eu diria que esse ouro ele retorna a essa região para ele fazer uma correção de todo esse movimento de alta que ele fez, né? Dos últimos meses, ó. Ele volta aqui, faz essa correção para depois sim voltar a subir, né? Eu vou até tirar essa Fibonacci aqui, ó. Vou puxar uma Fibonacci de baixo para cima, de onde ele começou o movimento de alta, tá? Que eu acredito que foi daqui, ó. Aquele fundo ali, lá pro topinho. Então, olha, sendo bem humilde, aqui é o 50% da correção de todo momento que ele fez de alta. Então, aqui 50%, talvez ele venha até mais. Talvez ele venha 3.125 dólares aqui, ó, no 61.8 da Fibo. Para aí depois sim ele fazer um movimento de alta e voltar a subir. Então, ele faria isso aqui, ó, e aqui embaixo, depois voltaria a subir, tá? Dá uma lateralizada por ali e vai embora. Então, eu tô com esse ponto de vista, tá? Já faz algum tempo, eu acho que já cheguei a comentar lá no grupo passado. E eu acredito que num curto prazo, num período mais curto, não tão longo assim, vamos pegar aqui em H4, vamos fazer o desenho dessa figura aqui. Deixa eu excluir essa linha agora aqui. Aqui eu enxergo uma xícara, tá? A alça da xícara aqui já rompida, tá? Então ele tá no ponto de entrada. Se a gente fosse projetar o tamanho dessa xícara aqui para baixo, vamos medir aqui. Deixa eu pegar aqui a varetinha. Pega do topo desse fundo aqui. Mede o tamanho desse movimento, eu diria que ele viria pelo menos aqui. Deixa eu limpar aqui só para eu ver se eu estou medindo certinho. Vou pegar ela de volta aqui. Essa varetinha. Ali, aqui. Tá. Eu diria que no mínimo esse mercado ele viria até aqui, tá? Como alvo, que seria o fundo anterior aqui, né? Essa região desse fundo anterior. E aí eu acho que é um alvo bem interessante já para quem quer fazer pegar uma vendinha aí nesse ouro. E agora vamos ali no MetaTrader, tá? Deixa eu aqui no MetaTrader. E aqui no MetaTrader eu consigo ver as médias móveis. Vou pegar esse gráfico aqui. H4 a gente já tá, vamos colocar no diário. Ó. E no diário a gente tem essa média de 200 vindo aqui por baixo, né? Essa média azul, ó, de 200. Então eu acredito que o mercado ele vai retornar essa média. Existe uma possibilidade, no meu ponto de vista, tá? Que eu acredito muito grande
de esse ouro romper essa média posteriormente. Não sei dizer se vai ser agora, se quando vai ser, não tem como dizer isso, tá? Mas vocês percebam que o mercado ele vem fazendo topos mais baixos e ele vem acompanhando a média de baixo aqui, ó, também, ó. Então ele vem fazendo uma triangulação, ó. Tá vendo? Esse movimento de triângulo. Então, se ele chegar aqui próximo a essa região, pode ser que ele volte lá em cima de novo, faça uma correção para depois ele vir romper essa resistência, esse canal de alta que se formou na média móvel de 200, né? E aí buscar aquele alvo lá que eu tô falando para vocês, que eu acredito, tá? No meu ponto de vista, como analista, que ele tende a vir sim mais embaixo. Quero deixar bem claro que esse vídeo não é uma recomendação para você montar uma estrutura ou fazer uma operação. Não estou recomendando nada, eu estou apenas fazendo minha análise gráfica e passando o meu ponto de vista. Cada um tem a responsabilidade sobre seu capital, sobre o que você faz ou deixa de fazer sobre o seu capital. Não estou fazendo nenhuma recomendação para você fazer algo em relação a isso, tá? Estou apenas fazendo uma análise gráfica aqui desse ouro e uma probabilidade de que ele pode fazer para o futuro, tá bom? E pelo gráfico diário aqui, ó, se você for ver, eu puxar uma Fibonacci daqui, ele ainda vem, ó, 3.144 dólares ali, o 61 ou 50 ali. Cara, é bastante coisa. Eu sei que é uma análise maluca para esse ouro, principalmente ele numa tendência de alta muito forte, como ele vem vindo nos últimos meses, mas eu tô do time do contra nesse momento. Tô acreditando que nos próximos meses aí que a gente vai ter, ele pode vir mais para baixo ainda esse ouro, tá? Independentemente de o cenário que a gente tá tendo agora. A não ser que aconteça uma coisa muito ruim, né? Sai alguma notícia, alguma coisa muito ruim para fazer esse ouro subir para cima. Mas fora isso, eu acredito que ele já bateu o preço que ele tinha que bater, já teve uma grande realização de lucro e eu acho que ele vai realizar ainda mais, tá bom? Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Sobre as análises desse ouro aqui. E vou até pegar aqui no TradeView, vou jogar aqui a ferramenta de Fibonacci, só para a gente finalizar. E a gente vê em tempos gráficos menores como é que essa ferramenta ela se comporta, tá? Eu acho que poucos de vocês devem ter visto essa ferramenta ou utilizado alguma vez essa ferramenta de Fibonacci, mas ela é uma ferramenta bastante interessante. Eu tô colocando ele nesse primeiro canal que ele forma aqui, tá? Deixa eu até ensinar vocês a utilizar essa ferramenta, porque eu acho que poucas pessoas sabem utilizar. Eu não estou considerando esse pavio aqui, tá? Porque esse pavio aqui meio que foi ruído do gráfico, né? Eu estou considerando o fundo aqui nessa região para traçar o canal, o primeiro canal que se forma, né? A partir desse ponto aqui, ó. Então, estou utilizando isso aqui como referência para utilizar a ferramenta, né? Esse canal aqui, onde tocou uma, duas, três, quatro, aí ele fez um gap em cima aqui, depois passou para cima, voltou para baixo, tornou tocar essa região aqui. Então, eu estou identificando isso aqui como ponto inicial e referencial para a gente traçar essa Fibonacci, tá bom? Agora que a gente já tem isso em mente, vamos lá. Ó, aqui. E aí ele está me jogando as expansões, né? Agora vamos para gráficos menores. Vamos colocar aqui uma hora, por exemplo. Ó, uma hora. Vamos subir aqui para vocês enxergarem como isso funciona, né? Como suporte e resistência também, ó. Ele pega ó, os principais pontos desde lá de cima, né? Desde aqui, da linha principal que eu marquei, ó. Que foi essa linha aqui. Eu acho que eu devo estar movimentando a linha sem querer, ó. Deixa eu, deixa eu voltar aqui em H4 e fixar ela, calma aí. Acabei movimentando ela sem querer, ó. Calma aí que eu vou prender ela.
Joga um cadeado nela aqui, pronto. Vamos aqui em H1. Ó, eu vou pegar só a partir do ponto que aconteceu esse rompimento aqui, que esse suporte virou resistência, né? Então ele vai, bate aqui, retorna, ele toca aqui no 0,25, né? Vamos fazer essa análise bem detalhada. 0,25, ele vai lá em cima, volta nessa mesma região, o que era suporte virou resistência, passa para baixo. Ele testa essa região com muita força, acaba retornando, né? Ele volta de novo nessa região aqui, o que era suporte também virou resistência aqui, ó, no estoque dessa linha aqui. E aí ele vai, né? Deixa eu voltar aqui. Aí, ó. Percebam que sempre ele tá, ó, tocando nessa região. E aqui o que era suporte virou resistência, passou para baixo e ele vem na outra linha, né? Ele tá sempre trabalhando, ó, nessa linha. Não é exatamente perfeito, né? Como eu já mencionei para vocês várias vezes, o mercado financeiro ele não é perfeitinho, mas ele veio, ó, no 0,75 da Fibo, ó. Ele veio na última projeção de Fibo lá, na última retração da Fibo, né? Buscar um momento. E quando ele tocou aqui, ele voltou com muita violência, né? Voltou com muita força. Então, isso aqui é uma ferramenta, um detalhe que muita gente acaba não utilizando, né? Não sabe, muitas vezes nem sabe utilizar, né? E aí percebam que ele foi, tentou criar força para ir buscar o outro nível lá em cima, mas não teve força, ele foi metade. Encontrou uma resistência aqui, né? Que já vinha lá mais de trás. Isso a gente tem que olhar também. Isso é uma região de resistência, tá? Então, a análise, ela tem que ser feita o conjunto, né? Não tem que ser feita uma análise somente uma ferramenta, tá? E aqui a gente tem um momento que o mercado ele volta com força, ele perde o 75, né? Mas ele vem nessa região aqui e agora o que era suporte virou resistência novamente e esse mercado começa a me parecer querer criar força de vir ainda mais para baixo, né? E deixa eu apagar aqui. Para mim aqui ele já está fazendo um desenho, né? Ele fez aqui um ombro, um cabeça, ombro, quase como se fosse isso. Você pode enxergar aqui também como se fosse uma figura de uma xícara, né? Que a gente conversou, está sendo rompida aqui com a alça. Então tem várias visões aqui de mercado que você pode ter indicando esse gold ainda mais para baixo, tá? Que ele venha fazer uma queda considerável aí nos próximos dias. Então, o meu resumo basicamente é isso, tá? Não vou me estender muito mais, mas observem isso, faça as marcações em tempos gráficos maiores. Depois você vem aqui reduzindo para M30, M15, vai vendo onde está sendo os suportes e resistências, onde o preço está trabalhando dentro dessas regiões, tá bom? Eu vou ficando por aqui, forte abraço para vocês e até a próxima.